Você já percebeu como a lei da atração virou quase uma moda nos últimos anos? Livros, filmes, palestras, gurus, todos falando sobre como você pode atrair tudo o que deseja apenas pensando positivo. E de certa forma, isso é verdade. Mas também existe uma frustração silenciosa por trás desse movimento. Milhares de pessoas tentaram aplicar o que ouviram. Repetiram frases de efeito, colaram post-its coloridos no espelho, fizeram painéis de visualização cheios de recortes de revista, escreveram cheques simbólicos com valores milionários. E mesmo assim, continuam vivendo na mesma realidade. Mesmos problemas financeiros, mesmas limitações, mesmas preocupações no fim do mês. E aí surge a dúvida inevitável. Será que a lei da atração é real? Ou será que tudo não passa de uma ilusão bonita vendida em embalagens diferentes? Essa é uma pergunta legítima, porque ninguém gosta de se sentir enganado. Ninguém gosta de se dedicar a uma prática, repetir mantras, mentalizar riqueza e, no final do dia, continuar contando moedas. Mas aqui está o ponto central. A lei da atração é real, mas a forma como ela é ensinada muitas vezes é superficial. É como se você recebesse um mapa incompleto. Você vê a estrada desenhada, mas sem os pontos de referência, sem detalhes, sem o trajeto completo. E aí se perde, se cansa, desiste no meio do caminho. A verdade é que existe sim um guia completo. Um caminho mais profundo, mais verdadeiro, que vai além das frases prontas. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. O título não é à toa. Este é o guia completo da lei da atração para a riqueza e abundância ilimitada. Aqui, você vai aprender os fundamentos invisíveis que regem a realidade, entender como sua mente realmente cria ou bloqueia a prosperidade, descobrir quais são os 3 pilares essenciais da manifestação e, mais importante, vai receber práticas diárias que podem transformar sua vibração de forma consistente. Mas antes de prosseguirmos, eu quero que você faça uma reflexão. Pense em todas as vezes que você desejou uma vida diferente. Pode ser riqueza financeira, pode ser liberdade de tempo, pode ser abundância em saúde, relacionamentos, experiências. Quantas vezes você mentalizou isso e, no fundo, uma voz interna disse: "Isso não é para você"? Essa voz é o que tem sabotado seus resultados. Não é que a lei da atração não funcione. É que você não aprendeu até agora a usar de forma completa. E se você chegou até aqui, não é por acaso. O universo trouxe você para ouvir essas palavras porque sabe que está pronto para ir além dos clichês, para mergulhar mais fundo, para entender a lei em sua essência. E deixa eu te dar um aviso. Este vídeo não é motivação barata, é transformação. E se você ficar comigo até o final, vai sair daqui com ferramentas práticas para abrir as portas da abundância ilimitada. Agora, antes de entrarmos nos fundamentos, eu quero que você faça um gesto simbólico. Se você sente que essa mensagem já está ressoando, clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas não faça isso de forma automática. Faça como um pacto silente com você mesmo. Enquanto clica, repita mentalmente: "Eu escolho me abrir para a riqueza e abundância ilimitada". Use esse ato simples como a sua primeira afirmação viva neste vídeo. Porque a partir de agora, cada palavra que você ouvir aqui será uma semente plantada em sua mente. E se você a regar com emoção e prática, essa semente vai florescer em prosperidade ilimitada. Então, prepare-se. Nos próximos minutos, vamos começar essa jornada. E acredite, se você permitir, este pode ser o ponto de virada que vai mudar para sempre a forma como você vive a lei da atração. Para entender como a lei da atração realmente funciona, precisamos dar um passo atrás e olhar para os fundamentos invisíveis que sustentam toda a realidade. Porque não é apenas uma questão de pensar positivo. Se fosse só isso, bastaria repetir algumas frases e a vida de todo mundo já estaria transformada. Mas existe uma base mais profunda: energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade, disse uma frase poderosa: "Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." E é exatamente isso que a lei da atração nos mostra. Tudo o que existe é energia em movimento. A cadeira em que você está sentado,
o ar que você respira, o dinheiro que você deseja, seus pensamentos, suas emoções. Tudo é energia vibrando em determinada frequência. E frequências iguais se atraem. Esse é o princípio básico. Pense no rádio. Você pode girar o dial e escolher a estação. Cada estação transmite em uma frequência específica. Se você quer ouvir música clássica, mas está sintonizado em uma estação de rock, não importa quanto reclame, não importa quanto deseje outra canção, o que vai tocar é rock. Só quando você muda a sintonia é que o conteúdo muda. A vida funciona da mesma forma. O que você recebe é sempre o reflexo da frequência em que você está sintonizado. Agora pense no Wi-Fi. Você pode ter o celular mais caro do mundo, com os melhores aplicativos, mas, se não estiver conectado à rede, nada funciona. A lei da atração é essa rede invisível. Quando você está conectado à frequência certa, tudo flui. Quando não está, você se sente travado, desconectado, sem resposta. E existe ainda outra metáfora poderosa, o ímã. Ele não precisa correr atrás do metal. Ele simplesmente atrai o que está em seu campo. Da mesma forma, quando você vibra prosperidade, não precisa correr desesperadamente atrás do dinheiro. Ele é atraído até você porque você se tornou um campo magnético compatível. E é aqui que muita gente erra. Acreditam que a atração é um ato isolado, um ritual mágico, uma técnica secreta. Mas não é. A atração é consequência da sua frequência dominante. Não é o que você deseja de vez em quando. É o que você vibra o tempo todo. É por isso que alguém pode passar horas fazendo visualização, mas no restante do dia, viver reclamando, se preocupando, vibrando escassez. E no final, o que prevalece é a frequência de escassez, não os poucos minutos de mentalização. O universo responde ao que é constante, não ao que é esporádico. Agora, deixa eu te contar algo poderoso. Sua mente é como um transmissor e receptor de energia. Cada pensamento é um sinal enviado. Cada emoção é uma antena afinada. E juntos, pensamento e emoção formam a frequência que determina o que você atrai. Quer uma prova simples? Pense em um dia em que você acordou mal-humorado. Parece que tudo deu errado, não é? O trânsito estava pior, as pessoas te irritavam mais, os problemas se multiplicavam. Por quê? Porque sua frequência baixa atraiu situações compatíveis. Agora pense em um dia em que você acordou leve, confiante, feliz. De repente, tudo parecia se encaixar. Oportunidades surgiram, pessoas sorriram, soluções apareceram. Isso não é coincidência. É a lei da atração em ação, respondendo à sua vibração. O universo não lê suas palavras, ele lê sua frequência. E a frequência é determinada pela soma de pensamentos, emoções e hábitos que você alimenta todos os dias. Por isso, o primeiro passo do guia completo é entender. Você já está atraindo algo agora. A pergunta não é se a lei da atração funciona. A pergunta é em qual estação você está sintonizado neste momento. Se você vibra medo, atrai situações que confirmam esse medo. Se você vibra gratidão, atrai situações que confirmam a abundância. Não porque é mágica, mas porque energia sempre responde à energia. E a boa notícia é que você pode mudar de estação a qualquer momento. Assim como gira o dial do rádio, você pode ajustar sua frequência através da consciência, da prática e da emoção. Esse é o poder que está nas suas mãos. Agora que você já entendeu que tudo é energia, frequência e vibração, precisamos olhar para o lugar onde essa energia nasce: a mente. A sua mente é o maior campo de criação que você possui. É dela que saem os pensamentos que geram as emoções, que criam a frequência, que moldam a realidade. Mas aqui existe um detalhe que quase ninguém fala. A sua mente tem duas camadas principais: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aquela que você usa para pensar, raciocinar, planejar, tomar decisões lógicas. Ela é poderosa, mas limitada. É como a ponta de um iceberg, apenas 5% do que existe. Já a mente subconsciente é o que está debaixo da superfície. Ela representa 95% da sua mente.
É ela quem guarda memórias, crenças, padrões de comportamento. É ela quem controla suas emoções automáticas, seus hábitos, suas reações instintivas. E, na prática, é ela quem está dirigindo sua vida na maior parte do tempo. Agora pense comigo. Se o subconsciente é tão poderoso, é ele quem realmente emite a frequência que o universo responde. Ou seja, não adianta o consciente dizer, eu sou rico, se o subconsciente está programado para acreditar, dinheiro é difícil, eu não mereço prosperidade, gente rica não presta. A vibração que chega ao universo não é o que você diz da boca para fora, mas o que você sente como verdade lá dentro. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, mas algo interno está travando. E enquanto não soltar o freio, você não vai sair do lugar. E de onde vêm essas programações internas? Na maioria das vezes, da infância. Frases que você ouviu repetidamente. Dinheiro não nasce em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. É preciso sofrer para conquistar algo. Essas palavras, repetidas com emoção, foram gravadas como verdades no seu subconsciente. E até hoje, mesmo sem perceber, você pode estar vivendo a partir dessas crenças. Vou te dar um exemplo real. Uma mulher sonhava em ganhar mais dinheiro, mas toda vez que pensava nisso, sentia culpa. Quando investigou mais a fundo, percebeu que, quando criança, ouvia a mãe reclamar que gente rica é egoísta e desovesta. Sem perceber, ela cresceu associando riqueza a algo ruim. Então, toda vez que tentava prosperar, o subconsciente sabotava, porque queria protegê-la de se tornar uma pessoa má. O bloqueio não era externo, era interno. Esse é o poder do subconsciente. Ele não trabalha com lógica, ele trabalha com emoção e repetição. E até que você traga consciência e comece a reprogramá-lo, ele continuará repetindo os velhos padrões, atraindo sempre as mesmas experiências. Mas existe uma boa notícia. Da mesma forma que ele foi programado para a escassez, ele pode ser reprogramado para a abundância. Cada pensamento consciente que você escolhe, cada afirmação carregada de emoção, cada novo hábito positivo é como uma nova linha de código inserida no sistema. E, com consistência, este código substitui os antigos. Por isso, quando falamos em lei da atração, não estamos falando apenas de pensar positivo de vez em quando. Estamos falando de reprogramar a mente subconsciente para que ela se torne um transmissor natural de prosperidade. Agora eu quero que você reflita. Quais frases você mais ouviu sobre dinheiro na sua infância? Quais experiências marcaram sua visão sobre riqueza? Será que você carrega dentro de si crenças que não são suas, mas herdadas? Essas respostas são as pistas das pedras que ainda bloqueiam a sua estrada. E a partir do momento em que você reconhece isso, você recupera o poder. Porque só quando você enxerga o freio de mão é que pode soltá-lo. E quando solta, o carro da sua vida finalmente começa a andar. Então guarde isso. A mente consciente deseja, mas é o subconsciente que atrai. Se você quer mudar sua realidade, precisa primeiro mudar sua programação interna. Agora que você já entende o papel do subconsciente na criação da realidade, é hora de revelar os 3 pilares fundamentais da manifestação. Esses 3 elementos são como pernas de um tripé. Se faltar um, todo o sistema desaba. E é justamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas focam em 1 ou 2 pilares, mas esquecem do restante. Os 3 pilares são pensamento, emoção e ação. 1. O pensamento, a semente da criação. Tudo começa na mente consciente. O pensamento é a semente que você planta. É a ideia inicial, a visão, o desejo. Sem pensamento direcionado, não existe criação. Mas aqui está o erro. Muita gente acredita que só pensar já é suficiente. Não é. O pensamento é o ponto de partida, mas sozinho ele não tem força suficiente para moldar a realidade. Imagine que você quer plantar uma árvore. O pensamento é a semente que você segura na mão. Mas, se você nunca colocar essa semente no solo, nunca verá a árvore crescer. 2. A emoção, a água que dá vida. O segundo pilar é a emoção. Ela é o combustível que transforma o pensamento em frequência. Sem emoção, o pensamento fica seco, estéril. É como uma semente jogada em terra árida.
Ela até pode existir, mas não germina. Agora, quando você coloca emoção, é como regar a semente com água. O pensamento ganha vida, cria raízes no subconsciente e começa a emitir vibração real para o universo. E aqui está algo que pouca gente entende. Não basta pensar, é preciso sentir. Visualizar riqueza sem sentir abundância é só imaginação vazia. Mas visualizar riqueza sentindo gratidão, alegria e confiança é criar uma nova realidade dentro de você. O terceiro pilar, a ação. E aqui está outro ponto em que muitas pessoas tropeçam. Elas acreditam que a lei da atração é apenas mentalizar e esperar cair do céu. Mas o universo responde a movimento. A ação é como a luz do sol. Ela ativa a semente que já foi plantada e regada, acelerando o crescimento. Quando você pensa, sente e age em alinhamento, você cria um campo magnético poderosíssimo. E o universo responde, trazendo sincronicidades, encontros inesperados, portas que se abrem. O erro de parar no primeiro passo. Muita gente só planta a semente. Pensam, desejam, até escrevem metas, mas não regam com emoção e não movem um dedo para agir. Outros até sentem emoção, mas não direcionam o pensamento com clareza. Vivem sonhando, mas sem foco. E outros ainda pensam e sentem, mas não agem, ficam esperando um milagre. É por isso que tantas pessoas dizem que a lei da atração não funciona. Não é que ela não funciona, é que estavam tentando manifestar com um ou dois pilares apenas. O ciclo da manifestação. Quando você une os três, algo mágico acontece. Você pensa em prosperidade, sente prosperidade e age como alguém próspero. E nesse momento, o universo não tem escolha a não ser alinhar as circunstâncias externas à sua frequência interna. Porque energia atrai energia. E quando o seu tripé está firme, a manifestação é inevitável. Agora que você já entende os três pilares da manifestação, pensamento, emoção e ação, vem a pergunta prática. Como aplicar isso no dia a dia de forma consistente? Porque não adianta só saber a teoria. Se você não trouxer a lei da atração para a sua rotina, ela continua sendo apenas um conceito bonito. A transformação acontece quando cada dia se torna um exercício de alinhar sua vibração com a abundância. Afirmações conscientes. Você já aprendeu nos vídeos anteriores que não basta repetir frases frias. As afirmações precisam ser carregadas de emoção. Por isso, escolha 2 ou 3 frases que realmente ressoem com você. Coloque-as num lugar visível, no espelho, na tela do celular, na agenda. E ao repetir, não faça como um robô. Respire fundo, feche os olhos e sinta a emoção da frase como se já fosse verdade. É melhor falar 3 vezes com convicção do que 50 sem sentir nada. Visualização guiada pela emoção. A visualização é uma das práticas mais poderosas da lei da atração. Mas, de novo, não adianta só imaginar cenas bonitas. Você precisa se colocar dentro da cena. Não é assistir de fora, é viver por dentro. Se a sua afirmação é "eu vivo em prosperidade", imagine-se pagando contas com tranquilidade, viajando com a família, ajudando quem ama e sentindo gratidão por cada detalhe. Quanto mais vívida a cena, mais forte a frequência emitida. Gratidão prática. A gratidão é um acelerador vibracional. Quando você agradece pelo que já tem, abre espaço para mais. E não é só agradecer de boca, é sentir gratidão real até pelas coisas pequenas. O café da manhã, a cama onde você dorme, a água que você bebe. Cada vez que você reconhece uma abundância, por menor que pareça, sua vibração sobe. E essa vibração atrai ainda mais abundância. Pequenos atos de prosperidade. Não espere milhões para agir como alguém próspero. Traga a prosperidade para gestos simples. Trate seu dinheiro com respeito, mesmo que seja pouco. Organize sua carteira, sua mesa de trabalho, seu espaço.
Doe uma quantia simbólica com alegria, acreditando que sempre há mais vindo. Esses gestos ensinam ao subconsciente que você já vive em abundância. Consistência é o segredo. Tudo isso só funciona se for praticado diariamente. É como a academia. Você não ganha músculos indo uma vez por mês. Você fortalece com repetição. Da mesma forma, sua mente precisa de treino diário para manter a frequência correta. Então, escolha um ritual simples. Ao acordar, faça uma afirmação carregada de emoção. Durante o dia, pratique gratidão por coisas pequenas. Antes de dormir, visualize a vida que deseja, sentindo como se já fosse sua. Se você fizer isso todos os dias, vai perceber uma mudança sutil no começo. Mais leveza, mais confiança, mais clareza. E com o tempo, essas mudanças internas começam a refletir no externo. Novas oportunidades, pessoas certas, soluções inesperadas. Porque o universo responde à constância. E quando você escolhe viver a abundância diariamente, ela não tem escolha a não ser se manifestar na sua vida. Agora que você já aprendeu as práticas diárias para alinhar sua vibração, é hora de entender como isso se traduz em resultados concretos. Porque a abundância não é um conceito abstrato. Ela se manifesta de forma prática, palpável, quando você vive alinhado à frequência certa. Primeiro, precisamos quebrar uma ilusão. Riqueza ilimitada não significa mágica instantânea. Não é acordar amanhã com uma mala de dinheiro na porta de casa. Riqueza ilimitada é um estado de fluxo, onde o universo encontra formas criativas e variadas de trazer prosperidade até você. Imagine um rio caudaloso. Você pode colocar um balde pequeno ou um balde enorme para colher água. A quantidade que você recebe não depende do rio, depende do recipiente que você leva. O rio da abundância é infinito, mas se dentro de você existe crença de escassez, você chega com um copinho. Quando muda a sua frequência, você chega com um balde maior e, pouco a pouco, percebe que nunca houve falta de água, só faltava a capacidade de receber. Na prática, isso se traduz em oportunidades que aparecem de repente. Aquele convite inesperado, aquela ideia que surge no banho, aquele encontro, por acaso, com alguém que abre portas. Tudo isso é a riqueza ilimitada se movendo na sua direção. E o mais interessante é que quando você entra nesse fluxo, comece a perceber que o dinheiro não é a única forma de prosperidade. Às vezes, ele vem como dinheiro direto, mas muitas vezes vem como algo que vale ainda mais. Uma viagem paga por outra pessoa, um presente que você não esperava, uma solução criativa que economiza meses de esforço, um conhecimento ou contato que acelera sua jornada. Isso é riqueza ilimitada. Saber que o universo tem 1000 caminhos para te entregar abundância e que você não precisa controlar como ela chega. Agora, quero te dar um exemplo concreto. Um homem decidiu praticar diariamente afirmações e visualizações de prosperidade. Ele não ganhou na loteria, mas algo começou a mudar. Primeiro, recebeu um convite para participar de um projeto que parecia pequeno, mas rendeu contatos importantes. Depois, surgiu a oportunidade de aprender uma nova habilidade, que mais tarde se tornou fonte de renda. Meses depois, fechou um contrato que transformou sua vida financeira. Nada disso teria acontecido se ele tivesse ficado esperando o dinheiro cair do céu. Mas como ele estava vibrando prosperidade, atraiu portas que se abriram em sequência. Percebe como funciona? Riqueza ilimitada não é só sobre grandes somas de dinheiro de uma vez. É sobre estar em constante expansão, vivendo em um estado onde as oportunidades fluem naturalmente. E aqui vai um detalhe crucial para entendermos sobre a vibração que atrai a riqueza ilimitada. A escassez sempre pensa em limite. Quanto eu posso ganhar? Será que vai acabar? Será que tem para todo mundo? Já a abundância pensa em expansão. Quanto mais eu recebo, mais eu posso compartilhar. Quanto mais eu me expando, mais o universo se expande comigo.
Esse é o segredo. Trocar a mentalidade de limite pela mentalidade de fluxo. Quando você entende que riqueza é infinita, deixa de se preocupar com de onde vai vir e passa a confiar que ela sempre vem. E é nessa confiança que você descansa, porque a ansiedade é um bloqueio, mas a confiança é um ímã. Quando você vive na certeza de que está conectado ao rio da abundância, você relaxa, você se abre, você recebe. Então, guarde isso. A riqueza ilimitada não é um sonho distante. Ela já existe. Ela está ao seu redor, circulando em formas de energia, oportunidades, relacionamentos e ideias. O que muda é a sua capacidade de reconhecer e receber. E isso começa quando você ajusta a sua frequência. Quando falamos em lei da atração, muita gente pensa apenas em dinheiro. E não há nada de errado nisso. Afinal, prosperidade financeira é importante, traz segurança, liberdade e conforto. Mas a verdade é que a abundância vai muito além do saldo bancário. Ela se manifesta em todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, tempo, criatividade, paz interior. Saúde como riqueza. Pense em alguém milionário, mas preso a uma cama, sem energia, sem vitalidade. Essa pessoa pode ter dinheiro, mas não tem abundância. A verdadeira riqueza é acordar com disposição, ter um corpo que responde, ter energia para viver os sonhos. Cada célula saudável é uma moeda de ouro invisível circulando dentro de você. Relacionamentos como abundância. Agora imagine alguém com muito dinheiro, mas que vive sozinho, cercado de desconfiança, sem amigos verdadeiros, sem amor real. Essa pessoa pode ter luxo, mas não tem abundância. A abundância verdadeira inclui relacionamentos saudáveis, conexões sinceras, pessoas que somam na sua jornada. Porque a prosperidade mais valiosa não é a que se guarda, é a que se compartilha. Tempo como prosperidade. Outro ponto que poucos percebem. Tempo é uma das maiores riquezas. De que adianta ganhar muito dinheiro se você nunca tem tempo para aproveitar, para descansar, para viajar, para estar com quem ama? A abundância ilimitada inclui a liberdade de escolher como usar o seu tempo. É poder dizer sim para experiências e não para prisões disfarçadas de trabalho. Criatividade e propósito. A abundância também se manifesta como ideias, inspiração e propósito. É acordar de manhã com entusiasmo, sabendo que sua vida tem sentido, que o que você faz contribui para algo maior. Essa é uma forma de riqueza que nenhuma crise econômica pode roubar. Paz interior. E talvez a maior forma de abundância, a paz interior. Saber que você está alinhado, que não precisa provar nada para ninguém, que pode viver com leveza. Quando você encontra paz dentro de si, qualquer riqueza externa se multiplica. Mas quando vive em guerra interior, nem todo o dinheiro do mundo é suficiente. O erro de focar só no dinheiro. É aqui que muitos se perdem, colocam o dinheiro como objetivo final e não como consequência natural de um estado de abundância. Ficam tão obcecados em ter mais que esquecem de ser mais e acabam atraindo escassez em outras áreas, falta de saúde, solidão, estresse. O segredo é inverter a lógica. Quando você vive em gratidão, a abundância material vem. Quando você cultiva relacionamentos saudáveis, a prosperidade financeira se multiplica. Quando você cuida do corpo e da mente, o universo responde com mais energia e oportunidades. Expansão total. Abundância ilimitada é isso. Expansão em todas as direções. Não é acumular em uma área e perder em outra. É viver um estado de plenitude que transborda. Mais saúde, mais amor, mais tempo, mais dinheiro, mais paz. E é exatamente esse equilíbrio que o universo quer te mostrar. Porque a verdadeira prosperidade não se mede apenas com números na conta. Ela se mede pela riqueza invisível que você carrega todos os dias. Chegamos ao fim deste guia completo da lei da atração. E agora, eu quero que você pare por um instante e perceba a jornada que fez até aqui.
Você começou ouvindo sobre a frustração de tantas pessoas que tentaram aplicar essa lei de forma superficial e se decepcionaram. Depois, mergulhou nos fundamentos invisíveis do universo: energia, frequência e vibração. Aprendeu que sua mente é um campo de criação poderoso, que o subconsciente guarda as chaves da sua realidade e que é preciso reprogramá-lo. Descobriu os 3 pilares da manifestação: pensamento, emoção e ação, que precisam andar juntos. Viu práticas diárias simples, mas poderosas para alinhar sua vibração. Entendeu que riqueza ilimitada é um fluxo, um rio constante, e que você só precisa aumentar o recipiente interno para receber mais. E, por fim, compreendeu que a abundância vai além do dinheiro. Ela se manifesta em saúde, tempo, relacionamentos, propósito e paz interior. Agora, a grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Você pode simplesmente encerrar este vídeo e voltar para a rotina de sempre. Ou pode decidir que hoje é o ponto de virada. O momento em que você não apenas aprendeu, mas escolheu viver a abundância. E não precisa começar com grandes gestos. Comece pequeno, mas comece agora. Escolha uma afirmação que ressoe com você e repita antes de dormir. Escolha um ato de gratidão amanhã ao acordar. Escolha um gesto de prosperidade em algo simples do seu dia. Essas escolhas repetidas vão pavimentar a estrada que leva à abundância ilimitada. E lembre-se, o universo não responde ao que você apenas deseja. Ele responde ao que você é. Se vibrar escassez, é a escassez que atrairá. Mas se vibrar prosperidade, não há como impedir que ela encontre você. Agora eu quero te convidar para um gesto simbólico aqui e agora. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas não faça isso de forma automática. Faça como um pacto interno, um sinal silencioso de que você escolhe viver a abundância ilimitada. Enquanto clica, repita mentalmente: eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou um imã para a riqueza em todas as formas. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque quando você espalha a abundância, o universo devolve ainda mais abundância para você. Feche os olhos por um instante e imagine sua vida daqui a 1 ano se aplicar o que aprendeu aqui. Imagine acordando em paz, vivendo com energia, escolhendo como usar seu tempo, cercado de pessoas que te amam, com o dinheiro fluindo naturalmente. Essa cena não é um sonho distante. Ela já existe em potencial, esperando que você se alinhe a ela. E a escolha é agora. Você vai continuar no velho caminho ou vai decidir trilhar a estrada da abundância ilimitada? O universo está pronto para responder. E se você está aqui, é porque já sabe qual é a resposta. Então lembre-se, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Seja abundância, seja prosperidade, seja ilimitado. Nos vemos no próximo vídeo.